a gente vai colocar no canal lá do YouTube, não só para quem perde aula, né, mas também para outras pessoas que queiram ver. Então, boa noite de novo para todo mundo, para todos, para todas. Gente, nós estamos aqui num desafio, né, de fazer um curso de formação de economia política em perspectiva popular, que tem características muito peculiares, assim, porque ao mesmo tempo em que a gente vai estudar um pouco, né, de muitas questões assim que são bem estruturais e muito sérias, né, da sociedade brasileira e que exigem às vezes que a gente leia determinadas coisas, às vezes um pouquinho mais pesadas, que pense em definições, que a gente tenha um pouco de paciência para entender alguns conceitos, porque são pontos importantes, senão a gente não consegue entender o resto. Por outro lado, a gente tentou montar o curso de uma tal maneira que em várias aulas a gente também vai conseguir fazer uma coisa mais aberta, como a gente fez, né, já na primeira e na segunda aula, de tentar mostrar as coisas de maneira um pouco mais genérica, mais gerais, para que vocês também percebam que tudo isso tem muito a ver com a nossa vida, né? Então, acho que isso vai oscilar muito, né? Momentos em que a gente vai pegar mais aspectos mais teóricos, mais dos textos, mais de definições, e ao mesmo tempo, depois, de maneira mais geral, às vezes numa mesma aula. Então, assim, acho que antes de qualquer coisa, pedir um pouco de paciência, né, de cada um de vocês no processo, porque a gente vai conseguir montar um caminho, né, aqui com vocês. E o intuito, gente, é ganhar uma compreensão mesmo sobre o que a gente está vivendo agora no Brasil, mas nessa perspectiva, né, que não seja uma leitura rasa do que está acontecendo, que a gente consiga mexer em fundamentos e tudo mais. E aí eu queria só lembrar duas coisas, gente, acho que um pouco da minha primeira e um pouco da segunda aula do Bruno, e dar a deixa, né, para essa aula de hoje, e aí já passo a palavra para o Bruno. Gente, a primeira coisa importante, né, a gente está trazendo para vocês uma perspectiva de política, uma perspectiva de economia, uma perspectiva de economia política, que a gente entende que é a perspectiva possível para a gente continuar vivendo, né? Então, no meio desse curso, a gente também vai falar sobre aquela que está nos matando hoje, por exemplo, né? A gente vai falar um pouco sobre aquilo que está nos matando. Mas a base não pode ser isso, gente. Então, eu até conversei com o Bruninho ao longo da semana, né? Parece, às vezes, que quando a gente discute economia política numa perspectiva popular, a gente está falando de uma utopia só. De uma coisa que eu não sei, né? Se eu vou conseguir realizar um dia, ou um projeto, né? Alguma coisa. Não é muito bem esse o propósito de trazer essas definições para vocês. O propósito é outro. É trazer uma concepção de economia política que nos mantenha vivos. Porque se não for para a gente conceber desta maneira, não tem nenhuma razão para a gente continuar estudando isso, gente. Essa é a questão. Boa parte não, praticamente todos os cursos de economia, todos os cursos de ciência política, estudam teorias e práticas para o fim da espécie, do planeta e de toda a forma de vida que a gente conhece. Eu lamento dizer isso, vocês já sabem disso. Isso está enraizado na nossa formação acadêmica. A gente não precisa continuar estudando isso, porque isso só vai nos levar a um fim que a gente já sabe qual é, e cada vez está mais próximo disso. Então, essa base que vem, né, de uma perspectiva latino-americana, não é à toa que vem, né, gente, de uma perspectiva latino-americana, né? Latinos americanos que tiveram que pensar a economia política a partir dos seus problemas, do seu território, né? Hoje, lá na nossa reunião à tarde, que a gente teve com várias pessoas, né, que da UNAS, uma das pessoas que foi apresentar um dos projetos apresentou o seguinte título para uma possível publicação que a gente vai fazer no nosso grupo. A cabeça pensa onde os pés pisam, certo? A cabeça pensa onde o pé pisa. É isso. Essa concepção que a gente está trazendo aqui é isso.
É uma concepção que vem dessa experiência, né? E a gente não entende que isso é necessariamente que isso não é uma utopia, que isso é uma forma de você conceber para que você possa começar a tentar pensar em transformar o que está aí, mas é uma definição de fato objetiva. Gente, se eu penso na política, como o Dussel apresenta, como conjunto de ações que vai criar instituições para resolver ou para atender a necessidades das comunidades, e que as necessidades que devem ser atendidas por esse mecanismo são as necessidades de produção e reprodução da vida, se eu concebo a política dessa maneira, eu afasto da discussão política 1 milhão de coisas. Eu posso até entender que elas são importantes, porque elas estão governando a minha vida, mas eu já não as penso como sendo política. Eu vou entender elas como outras coisas. Então, talvez eu comece a dar menos valor para elas. Eu começo a respeitá-las menos. E isso é um processo super importante, gente. A gente começou a respeitar muita coisa achando que aquilo é política. Não, mas eu tenho que respeitar mesmo, porque afinal de contas, isso é a base do não sei o quê. Não, muitas vezes não é base de nada. Então, uma concepção como essa, ela te dá segurança para você afastar o resto. Fala, não, isso aí faz parte de outra coisa. Eu entendo que isso exerce poder sobre a minha vida, mas isso faz parte de outra coisa. Na aula passada, o Bruno trouxe um acréscimo, quer dizer o seguinte, para resolver ou para atender às necessidades das comunidades, eu preciso de recursos. E aí eu preciso pensar como é que eu vou, de onde eu vou tirar esse recurso, como é que eu vou operar esse recurso, como é que eu vou fazer para esses recursos funcionarem. Só que eu não posso esquecer, esses recursos também têm uma função, garantir de novo que as comunidades continuem produzindo e reproduzindo sua vida. No entanto, há pouco tempo, e aí eu quero quebrar uma ideia aqui, uma velha ideia que vivem enfiando na nossa cabeça, há pouco tempo inventaram uma coisa que se chama capitalismo. Não há muito tempo, gente. A gente pode conversar seriamente sobre isso depois. Há pouco tempo. Esse modo de produção é um bebê. Inventaram há pouco tempo esse negócio. Há pouco tempo inventaram um modo de produção, olha o nome, vou deixar essa tarefa aí para o Bruno depois, para a discussão dele, que sequestrou esses processos. E com isso eu termino a minha introdução aqui. E eu acho que a gente precisa tentar entender como esse negócio funciona muito bem para poder lutar contra ele, porque se a gente não conhece o inimigo, a gente não consegue lutar. E aí vem 1 milhão de coisas, gente. Vem coisas importantes que a gente precisa saber, formas do processo histórico, o que eu preciso distinguir do quê, como é que ele funciona na base, e etc e tal. Eu acho que a gente, quando começa a estudar o capitalismo, estuda a história de um sequestro. Eu ando pensando nisso, dá até nome de filme, né, gente? E é interessante isso. Depois, semana que vem, eu falo mais, vou deixar o Bruninho tocar. Então, vamos lá, Bruno, é com você e os demais fiquem à vontade para a gente ir costurando aí ao longo do nosso encontro. Bora lá, minha gente. Boa noite para todas, para todos, quem está chegando agora e foi chegando enquanto a gente estava começando a nossa conversa. Vou pegar esse gancho, então, da Su, que temos, então, que lidar com um jeito de viver, um modo de produção muito recente, muito bebê, muito novinho, mas que já fez um estrago danado. E a gente precisa compreender como ele funciona e como ele funciona em várias perspectivas. O tema do nosso encontro hoje, como estava lá no programa, como foi enviado nesses últimos dias, é o modo de produção capitalista no século XXI. Ou seja, não só o modo de produção bebê, mas a fase mais recente desse bebê que acabou de nascer. E para a gente poder falar dele, não falar desse modo de produção, para a gente poder falar do que a gente está trabalhando quando a gente fala sobre capitalismo, por exemplo, a gente precisa, então, definir algumas coisas, discutir alguns termos e alguns temas. A gente vai fazer que nem na semana passada, um movimento parecido, estabelecendo algumas bases para, no final, a gente construir uma definição mais completa de algumas coisas. Então, na semana passada, a gente começou discutindo um pouquinho o que era economia, não sei se todo mundo lembra, mas por visões gerais, como que a gente entendia, e depois foi desenvolvendo para dar uma definição um pouco mais consistente, que é o que eu vou tentar
retomar aqui rapidinho para a gente ir desenrolando os nossos temas, os nossos problemas. E quem quiser fazer intervenções, discutir, críticas, apontamentos, fique à vontade, por favor, tá bom? Vou só então tomar liberdade para a gente poder deixar um pouquinho mais dinâmico e tentar suprir um pouquinho a nossa distância, apresentar aqui um slide para ajudar na orientação da nossa discussão. Então, peraí, deixa eu ver se foi. Aparecendo aí para vocês? Tudo tranquilo? Sim. Maravilha, obrigado, Mércia. Perfeito. Então vamos lá para o nosso modo de produção capitalista no século XXI. Então, mas vamos analisá-lo em uma perspectiva de economia política popular. Isso é importante da gente ter claro, né? Não é de onde a gente está falando. Vamos lá. Deixa eu passar aqui, pronto. Isso aqui foi um dos pontos que a gente trabalhou na semana passada. Então, dá uma retomada. Para quem não pôde acompanhar, tudo bem. A gente vai disponibilizar os conteúdos em vídeo na próxima semana. E a gente também vai aqui fazer, vez por outra, algumas retomadas. Então, tá tranquilo, tá? Então, uma coisa são as operações ou as instituições que compõem a atividade econômica, como a gente tinha comentado. Uma coisa é o banco, o dinheiro, as operações na bolsa de valor, como a gente organiza essas dinâmicas, e outra é aquilo que seria o fundamento ou o conteúdo de qualquer atividade econômica. É aquilo sem o qual não dá para ter atividade econômica. Então, nós podemos organizar as economias de várias maneiras. Se ela vai ser, por exemplo, em torno de mercados, os mercados não são a base da economia, mas o modo como ela pode operar, como ela pode funcionar. Outra coisa é a necessidade de você ter recursos. Então, água, comida e gente que vá usufruir da produção. Se não tiver gente, não tem como ter qualquer economia. Se não tiver meio ambiente, natureza disponível na qual as pessoas estão vivendo, não tem como ter qualquer ou qualquer organização de economia. Ela não faz sentido. Então, o fundamento de qualquer atividade econômica, a gente tem que considerar como ponto de partida e objetivo. E isso a gente pode ver num texto que que a gente recomendou como referência. Quem pôde ler, acho que vai reconhecer ele aqui. Que é um exemplo aqui que o Ladislau ajuda a gente a ver quando ele vai falar sobre o que é capital, né? Isso aqui é só um exemplo. Por exemplo, a diferença de dinheiro e riqueza, que ajuda a gente a entender a diferença daquilo que é como uma economia pode funcionar e qual é o fundamento de qualquer organização econômica. Então, eu vou ler aqui esse trechinho do Ladislau, e é assim, ó. A distinção entre esses dois níveis, os níveis que ele está falando é entre os indivíduos e o enriquecimento social, né? Então a diferença, quando a gente fala sobre uma pessoa que enriqueceu e toda a sociedade, nos permite assim ver com mais clareza a distinção entre dinheiro e riqueza, que tem a ver com a diferença entre as operações e o fundamento de qualquer economia. Para o indivíduo, ter dinheiro significa ser rico, pois pode trocar o seu dinheiro por produtos, bens e serviços que são da sua utilidade real, que lhe proporcionam satisfação. Então, se você tem dinheiro, você pode trocar por uma série de bens que te interessam. E pronto, sou rico. Isso na perspectiva da pessoa com dinheiro dentro de uma determinada organização social. Continuando. Mas, né, para o país, no entanto, o dinheiro é papel. E podemos imprimir milhares de toneladas de papel com números inscritos, chamado dinheiro, e nem por isso a população viverá melhor. Terá melhores casas, melhor saúde, melhor alimentação. Porque as pessoas dependem da construção de casas, da existência de boas universidades para formar os médicos, enfim, de um processo muito concreto e trabalhoso da produção de bens e serviços. Em outros termos, é necessário ter presente que riqueza, do ponto de vista social, não é constituída por papel, moeda, nem por cheques, nem ações, nem títulos. Esses são meros instrumentos de transferência de bens e serviços, de uma mão para outra. Com dinheiro, com papel, com cheque, com cartão de crédito, você pode trocar bens, trocar coisas, mas esses meios são apenas um jeito de você fazer a transferência de riqueza. E nem é o único possível. Mas não são a própria riqueza, né?
levam a riqueza a mudar de mãos, mas não criam riqueza nenhuma. Ou seja, não há técnicas nem milagres monetários que façam um país enriquecer e a sua população viver melhor, se não aumentar sua produção. Riqueza, em termos sociais, é a capacidade de produção de bens e serviços. Esse exemplo que eu estou utilizando aqui do Ladislau, que estava lá no texto do Que é o Capital, um trechinho que a gente tinha recomendado, ele ajuda a gente a fazer essas distinções daquilo que é um mecanismo de uma operação. Então, por exemplo, o papel, o dinheiro, a moeda, os numerozinhos que tem no nosso cartão, qualquer coisa que a gente usar como troca para obter um serviço. E outra coisa, a produção que realiza qualquer atividade, qualquer serviço, qualquer produto, qualquer bem. Um é meio e o outro é uma necessidade. O meio que a gente vai trocar é uma coisa que pode ser bastante circunstancial. Já usaram ouro por um tempo, já usaram papel por outro. Hoje a gente usa só dígito e manda pix um para o outro no aplicativo de celular às vezes, ou sei lá mais como é que a gente faz, mas sempre muito doido. Com cartão, passa na frente de uma máquina e já passa. Quer dizer, então tem vários mecanismos que dá para fazer isso, que são então circunstanciais, são variáveis, eles podem mudar. Mas a necessidade de fazer pão para comer, para sobreviver, isso não muda. Tem que ter comida, tem que ter água, tem que ter determinados bens, serviços, lugares para morar, lugares para você habitar. Sem essas produções, sem essas constituições, é impossível, é inviável qualquer organização de vida, qualquer organização econômica. Então, essa distinção entre dinheiro e riqueza já é uma primeira coisa que vai ajudar a gente a discutir o tema sobre o capitalismo no século XXI, mas também para a gente dar um pouquinho mais de concretude ou materialidade para aquilo que a gente falou na semana passada, tentando discutir sobre o que significava economia, certo? Então, acho que a gente já vai, então, entrando devagarzinho, no passo a passo, no tema que a gente, entre aspas, estaria acostumado do que é a economia, né? Sobre dinheiro, inflação, juros e aquela coisa toda que a gente vê, fazem parte do processo, mas não são o próprio processo. Tudo bem? Se alguém tiver qualquer comentário, como sempre, fiquem à vontade. Então, as definições que a gente utilizou nas últimas semanas, e que a gente vai agora desenvolver nas nossas análises do que seria economia, de como ela funciona, do próprio modo de produção capitalista, elas vão ajudar a gente, então, vão ter cada vez mais sentido. Cada vez que a gente retomar essas definições, elas vão ter mais sentido. A gente tinha definido política, então, como aquela atividade, ato, organização de criar instituições que tornem possível a produção, reprodução e desenvolvimento da vida humana em comunidade, ou seja, para que a gente possa, vamos pensar, lá no período paleolítico, sei lá, pequenas tribos, organizações humanas muito simples, rudimentares, que precisavam caçar, e para caçar tinha que organizar quem ia ser a isca, coitado de quem ia ser a isca, né, para chamar a atenção do animal, quem ia ser aquele que ia estar portando um determinado instrumento, o outro uma lança, o outro uma rede, como que organiza esse grupo para poder obter o alimento por meio da caça. Essa organização é uma estrutura de instituição, desempenha papéis, um respeita o papel do outro, as funções de cada objeto ganham sua significação muito precisa para o projeto que eles têm, que é caçar para que tenha comida para a comunidade toda. Então, é uma organização ali que cria uma instituição para poder produzir, reproduzir e desenvolver a vida humana em comunidade. Mesma coisa, criar regras para poder de plantio na comunidade, como que vai distribuir a terra, quais são as regras para poder plantar, o que pode plantar, o que não pode plantar, como que a gente vai fazer em cada tempo. São instituições que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai estruturando coletivamente para poder realizar essa possibilidade de produção, reprodução e desenvolvimento da vida. E isso a gente poderia ampliar para várias pequenas instituições, vários grupos. E uma coisa que é legal da gente chamar a atenção, acho que é bastante óbvio, mas é bom a gente às vezes deixar exemplificado o óbvio, é que com esse tipo de definição, que a Suzy já apresentou lá no começo, na primeira aula, a gente começa a ver política não só, por exemplo, no Estado, no momento da eleição. Não, toda instituição você vai ver isso. E você tem um critério para julgar ela. A escola, o hospital, a igreja, a farmácia, sei lá, cada estabelecimento, instituição, cada lugar que você vai vivenciando, a sua família, a minha família,
as nossas comunidades menores, as associações de bairro, são instituições que teriam a função de produzir, reproduzir e desenvolver a vida humana. Tendo esse critério, você consegue avaliar quais são os papéis que estão sendo feitos e criar projetos para essas instituições. Então a gente vai percebendo que política é um pouco mais amplo do que propriamente Estado, e agora a gente tem uma definição para poder interpretar isso, tá? E a outra definição que a gente deu na semana passada para a economia, que seria, se a gente cria instituições para fazer isso, a gente precisa organizar a produção, a distribuição e o consumo das nossas atividades, de modo que se garanta a reprodução dos fatores de produção. E a gente não definiu bem o que são a reprodução dos fatores de produção. Isso a gente vai trabalhar hoje, no finalzinho da nossa conversa, e vai estender para os próximos encontros, especialmente no encontro 5 e no encontro 6. Tudo bem? Então tá aí bem divididinho o processo. São definições que a gente vai dando e que a gente vai construindo o conteúdo delas para a gente entender dia a dia. Bruninho, posso fazer uma ponderação rapidinho? Só aproveitar, gente, que acho que assim, é bem legal essa observação que você faz sobre o que é uma instituição. Porque assim, a gente vai aos pouquinhos, né? E na semana passada, a gente, com as conversas que a gente teve, começamos a falar de banco, né? Enfim, grandes instituições, né? Bem solidificadas, né? No sentido mais preciso. E é muito importante para acompanhar essa reflexão que sim, determinadas instituições como essa são instituições, nesse caso específico do banco, bastante deslocadas aqui do nosso propósito, né, a serviço do capital e não dessa perspectiva, mas não vem ao caso, é uma instituição, mas é importante pensar nessa perspectiva que você deu, e é isso que eu quero chamar a atenção. Um grupo de pessoas que se organiza, né, para fazer um mutirão para construir casas num determinado território, é uma instituição. Essa perspectiva é muito importante. A instituição ela não precisa ter CNPJ, tudo isso. Ela pode ter, também não é problema nenhum ter, mas ela não precisa, né? Basta você ter um conjunto de pessoas que, como você falou, né, dividiu tarefa, assumiu função, organizou ali como é que vai fazer a coisa, já é um processo institucional, porque eu acho que isso dá uma força, né, para o empoderamento do que a gente está chamando aqui de instituição, e inclusive daquelas instituições que também foram mais formalizadas, né? É isso. E não sei se todas e todos aqui concordaram. Então os coletivos são uma instituição? Foi bom você falar isso, eu não tinha pensado os coletivos como instituição. Sim, Cleide, se ele está organizado com finalidades, distribuição de tarefas e com objetivo comum, aí sim, porque assim, hoje nas nossas conversas lá à tarde, né, nos nossos papos, às vezes tem grupos aí que se chamam de coletivo e não estão nada organizados e não estão indo para lugar nenhum e também não tem objetivo muito definido. Aí acho que seria difícil enquadrar nessa definição. Mas se está organizado, se esse grupo se encontrou, chegou num acordo, dividiu tarefa, vamos fazer tal coisa e está começando a realizar, já é uma instituição. Que é muito parecido com o que vocês fazem todos os dias, desde o começo, muito antes da Unas existir, certo? Suzy. Oi, querida. Eu não vou conseguir abrir a câmera porque eu tô sem energia, então eu tô tentando ir no curso até o último. Tá bom, minha linda. Eu ia fazer a mesma pergunta com a Cleide, porque quando você começou a falar e o Bruno, me chamou muita atenção numa ação que a instituição Unas também faz, que chama Economia Solidária, quando são pessoas que se reúnem em venda, né, dos produtos que a própria comunidade consome. Então, entraria nisso também, como uma instituição? Com certeza absoluta. Porque Concorda, aí tá Bruninho? a movimentação da comunidade, né? Sem dúvida, Indianara. Sem a menor dúvida. Concorda, Bruninho? Plenamente. Acho que tem a ver com... Acho que a gente falou isso na semana passada, mas é aquilo. Todos os conteúdos que a gente vai desenvolvendo, a gente só vai assimilar depois de um longo processo. Mas a gente procurou uma definição na semana passada e a gente propôs instituição como um meio para a gente realizar projetos organizados coletivamente. A gente usou essa definição para instituição. Então, se a gente tem um grupo de pessoas, como a Suzy comentou, que se reúne e se organiza para realizar um projeto,
estamos institucionalizando algo. Ah, não tem o CNPJ, ou não, a gente não está querendo aqui formalizar um negócio, mas isso é uma realização institucionalizada. Eu não preciso que alguém chancele com papel para dizer que é uma instituição. Então, as nossas organizações, nas nossas comunidades, nas nossas famílias, para poder fazer economia solidária junto da UNAS, para outros tipos de... São sempre organizações institucionalizadas, porque nós estamos instituindo, ou seja, criando meios para realizar um projeto que a comunidade precisou desenvolver. Aí então, vem aquele alerta do Dúcio, que a gente trabalhou na primeira aula. Mas, porém, contudo, todavia, ela pode se corromper. Quando que ela se corrompe? Quando ela se distancia da sua finalidade, do seu propósito, que é atender a comunidade. Então, você encontra muitas instituições, no modo de produção capitalista, a grande maioria delas, infelizmente, que elas são instituições, como o Dúcio chama, fetichizadas. Ou, se vocês preferirem um termo mais comum, corruptas. Só que aí é um sentido do corrupto, gente, bem mais complexo do que o que a gente costuma usar no geral, né? Mas eu gosto dessa ideia, gente. Acho que é uma boa forma, sabe? Ela é corrupta porque ela foi corrompida. Ela perdeu a sua base. Mas depende, né? Porque assim, eu estou olhando aqui agora, eu estou pensando se a organização das pessoas com uma proposta do coletivo, vindo de um coletivo, e com o mesmo olhar. Eu estou pensando aqui na questão cultural, os funks, escola de samba. Como é que ele fica dentro desse contexto? Fetichismo ou não? Depende, Mércia, da finalidade de base, porque assim, eu pelo menos uso esse critério, vamos escutar o Bruno para ver como ele vê. Todas as instituições dentro dessa perspectiva de uma economia política popular, não importa qual for, pode ser uma escola de samba, pode ser o funk, pode ser qualquer coisa, não importa o que for. Ele tem uma base, que é o desenvolvimento e a produção e reprodução da vida. Música, arte, né, a expressão do jovem, tudo isso tem a ver com o nosso fazer cotidiano. Então, é para isso, essa expressão, ela está ligada a isso, ela está colada na sua base. Isso é um exercício muito legal, gente, de fazer com as instituições. Agora, não, ela pode se tornar simplesmente um salão onde se vende droga. Onde uma juventude que não tem projeto, que não tem, né, perspectiva, que é uma descarga de energia. Aí ela já não tem mais a mesma... ela não é nem a mesma, ela não tem finalidade. Mas isso só para a gente pegar o teu exemplo de uma coisa bem ligada a isso. Mas é um exercício que cada um de vocês pode ir fazendo com os grupos que a gente vai convivendo, né? Porque a base, gente, ela é sempre o critério, que acho que foi o que o Bruno trouxe muito bem na semana passada. Tem um critério para a gente fazer essas avaliações. E aí vira meio que mantra, assim. É a produção e reprodução da vida das comunidades. E isso tem a ver com vontade de vida, com garantia de bem viver. Não é qualquer coisa que pode estar nessa base. Senão vira a lógica do capital, dentre outras coisas piores. Suzy. Fala, querido. Boa noite, dá licença. Toda. Então, pegando um exemplo bem prático, né, de um coletivo que vocês estavam falando, eu faço parte do coletivo Democracia Corintiana, CDC, né? Então, tudo que é voltado para o lado progressista, né? Nós estamos nas causas aí, nas lutas também. E não é por isso que a gente não vai falar mal do Corinthians. A gente sabe... Tem que fazer autocrítica, né? A gente sabe que é uma instituição enorme, né? E gera muita renda, só que tem o lado social, tem as coisas erradas, e a gente luta para as melhorias todos os dias, né? E estamos dando a cara para bater, né? Tem que dar a cara para bater para tentar mudar alguma coisa. Então, nas reuniões, nos conselhos,
os mandatos, né? Tudo que envolve o progresso da instituição chamada Corinthians, a gente tenta melhorar. E não é só o Corinthians, é o nosso dia a dia também, né? Fundamental. Então, a gente ajuda o Padre Júlio Lancelotti, né? Faz algumas ações sociais de arrecadação, de doação, né? Estamos nas lutas, estamos fora Bolsonaro, então estamos aí sempre no dia a dia. Tenta manter os Só para pés somar. fincados no Sim, chão. sim. Tá bom? Só para somar aí também nas ideias. Legal. Aí, tá? Obrigada, querida. É da hora, Rafael, que você colocou isso, porque assim, esse exemplo que a Mércia trouxe também, a gente já vai fazer o seguinte cálculo, né? Então, as instituições, elas são ou não são corrompidas? E acho que a questão é como a gente percebe os processos de corrupção nas instituições. Então, por exemplo, eu posso ter um grupo, uma molecada que se juntou para poder fazer um som, fazer uma música, produzir um conteúdo lá, e estava expressando a comunidade, estava agitando a galera, estava tendo um momento de dança, de festa, de, mano, vamos tal. Só que aí, com o tempo, isso daí começou a ter outros movimentos dentro disso que estava acontecendo, em que não, aí começou a virar mais, vamos ganhar uma grana, cada um por si, como é que tá rolando isso daqui, a gente vai transformar isso aqui num grande negócio, pronto. Esse processo, ele tem que ser sempre criticado. Então, é bom ou é ruim esse movimento? Não, não é isso. A gente tem um critério para ir avaliando no que a gente precisa melhorar e no que a gente precisa abrir mão. Então, numa instituição tipo o Corinthians, imenso, nação, firmeza. Quais são as coisas que precisariam ser transformadas, reformuladas, e quais são as coisas que a gente tem que se firmar para poder fazer a crítica. Então, são critérios para a gente fazer as avaliações, isso é muito legal da gente ir percebendo. Para a gente não pensar, eu tenho que descartar, eu tenho que aceitar isso aqui. Não, como que a gente faz um movimento de mudanças, de crítica e tal. Eu tô pensando aqui, Bruninho, eu vou ficar com, como você gosta das metáforas religiosas, mas eu não sou religiosa, eu vou usar metade de uma metáfora religiosa. Metáfora não, né? De um gancho religioso, que é o vigiai, entendeu? Não tem orar e vigiar, então vigiai, porque o negócio é de vigiar, gente. Tem que ficar esperto. E é legal, gente, que o Dussel, ele alerta que meio que faz parte dos processos. Por isso que as instituições, elas têm que estar sempre ou elas se dissolvem quando elas atendem às demandas, ou elas têm que se renovar, né? Porque senão a tendência é a fetichização ou a corrupção. Porque ela vai se descolando, né? Ela vai descolando, até que, né? É interessante isso. Não fique esperto. Mas alguém tem algum comentário ou queria fazer algum apontamento? Ou a gente segue mais um pouquinho? Eu só preciso falar salve o Corinthians, né? Justo. Boa, Mércia. Você sabe que hoje eu levei a Maju no médico e aí entrei no consultório, tinha lá a placa que estava dizendo: neste local é proibido falar mal do Corinthians. Pronto, tá aí. Aí eu contei pro meu marido e ele disse: nessa semana tá fácil. Não falar mal do Corinthians. Ou seja, vocês têm é um mundo à parte, eu estou acompanhando de longe, entendeu? Tá aí. Afasta-se de mim esse cálice, né? Então vamos lá. Tá que tá, mano. Bom, bora lá. Então, por um lado, a gente cria as nossas instituições e cria para realizar os nossos projetos, e por outro, a gente precisa saber como a gente vai tornar esses projetos viáveis. Então, é o cálculo com os nossos recursos, com os fatores de produção que a gente vai trabalhando cada vez melhor o que isso significa. Tá bom? Mas para isso, minha gente, a gente tem que precisar cada vez melhor, e isso não é só aqui na nossa conversa de hoje, nem no curso que a gente vai fazer, é um processo contínuo. Do que a gente está falando quando a gente fala, por exemplo, capital? O que isso significa? O que significa quando a gente fala capitalismo, essa expressão? A que nós estamos nos referindo? Para a gente poder fazer não só um uso inteligente, mas quando a gente está conversando com outras pessoas, nossos pais, nossos amigos, nossos colegas, vizinhos, família, a respeito dos nossos problemas, do que a gente está vivendo e tudo mais, a gente conseguir apontar o dedo onde está o problema. E aí a gente não faz... As nossas conversas, elas ficam menos a conversa de aquela argumentação das nossas encontros de família, fim de semana, de mesa, né? Você vai falando, e a gente consegue apontar. É disso aqui que a gente está falando, ó. E põe o dedo, entendeu? Para visualizar de quais são os problemas que a gente está enfrentando. Então, hoje,
a gente vai tentar definir um pouquinho sobre esse modo de produção capitalista, que a gente chama de capitalismo normalmente, mas é uma expressão, por exemplo, que Marx praticamente não usou, que era quem desenvolveu a grande crítica da economia política burguesa e do capitalismo, do capital, Marx. Mas ele não usava quase essa expressão. Ele usava o modo de produção capitalista ou capital. O capitalismo começa a ser usado muito mais no século XX, comecinho do século XX, século passado, e vai ganhando maior uso, ser mais comum e tudo mais. Com o passar dos anos, hoje para a gente é super comum falar em capitalismo como um grande sistema. Mas a gente precisa tomar alguns cuidados para a gente poder definir bem, tá? Então, o que não é capital? Vamos começar por aí para a gente destruir. Eita, peraí, isso aqui não é capital. O que será então? O que não é capital? Eu vou usar a expressão aqui do Ladislau Dalbor, que também estava no trechinho do texto lá do que é capital, que foi recomendado, que é um parágrafo que diz: os especuladores gostam de chamar o que fazem de investimento, quando na realidade se trata de aplicações financeiras. E gostam de falar do seu capital, quando se trata de movimentos especulativos. O que nos interessa, dominantemente aqui, é claro, não é o movimento especulativo de dinheiro, não é o cara que investe na bolsa, o número que vai para lá e que vem para cá numa tela, e o cara é investidor, outro não é investidor, quanto de dinheiro põe aqui, quanto de dinheiro põe lá. Isso não é o mesmo que capital. É isso que o Ladislau está chamando a atenção. Então, não é o movimento especulativo do dinheiro, e sim o movimento de recursos econômicos reais, que resultam em prédios, represas, produção, escolas. Interessa-nos justamente o capital. E aí ele dá uma breve definição, primeira definição de capital, que é o processo de enriquecimento de uma sociedade. E faltou só dar um acréscimo que é moderna. Então, o processo de enriquecimento de uma sociedade moderna. Isso é o que a gente vai chamar de capital. Como que uma sociedade moderna desenvolve seu processo de enriquecer. E aí aquele slide que a gente tinha mostrado, a diferença entre dinheiro e riqueza, é muito importante. Enriquecer não é aumentar a quantidade de dinheiro que se tem, e sim aumentar a quantidade de recursos, de conteúdos econômicos reais que se tem. Aumentar a produção. Produção de quê? De absolutamente tudo. Mas especialmente daquilo que é necessário para a reprodução da vida. Isso que garante qualquer possibilidade de produção de riqueza efetiva numa sociedade. Tudo bem? Então, quando a gente fala, o capital, a gente não está falando primeira e prioritariamente do dinheiro, da bolsa, dos investimentos, não. O capital, nós estamos falando de um processo de enriquecimento de uma sociedade moderna. Como ela faz para enriquecer? Vamos então pensar em componentes gerais da produção, que é o que nos interessa. Então, como que a gente se organiza para produzir as coisas e produzir de modo que enriqueça? Para uma produção, numa sociedade moderna, pensando aqui em uma estrutura bem abstrata, bem genérica, a gente precisa de 3 elementos fundamentais, 3 componentes. A mão de obra, que é a força de trabalho que está disponível para você poder executar um processo produtivo. A matéria-prima e energia, que a gente pode chamar às vezes de insumos, né? Então, sei lá, vai produzir aço, então precisa de carvão, de minério, de uma caldeira extremamente quente, de uma série de processos ali para poder desenvolver isso. Então, as matérias necessárias, ou a gente vai produzir cadeira, mesa, precisa de propriamente madeira para poder fazer isso. Então, o marceneiro vai lá pegar sua madeira é só uma matéria-prima, e o esforço que ele vai empreender para fazer a madeira, que é a sua mão de obra, no caso, mas também é uma energia que ele vai utilizar, mas também energia, por exemplo, a luz, caso ele esteja dentro de um galpão fechado, ele vai precisar de energia elétrica para poder fazer os furos, usar sua furadeira, usar sua serralheria elétrica lá, aquela coisa toda. Como que ele vai fazer isso? Então, matéria-prima e energia, os insumos necessários para a produção. Mão de obra, matéria-prima, e o equipamento de transformação, ou meio de produção. As ferramentas, as máquinas, as tecnologias para você tornar efetivo aquilo que você está querendo desenvolver. No caso de um padeiro, o forno que ele precisa, aí os recursos que ele precisa para deixar esse forno aceso, o trabalho dele mesmo, sua força de preparar
lá a massa de pão com a farinha, com ovo, com sal e tudo mais, vai desenvolvendo então sua massa, põe lá no forno. Tudo isso tem o quê? Tem a mão de obra, tem a matéria-prima e energia, e tem o equipamento da transformação para no final poder sacar o pão. Esses seriam os componentes gerais para o processo produtivo. Mas isso, claro, a gente está dando exemplos bastante individualizados para a gente pensar agora em larga escala. Mas só para a gente entender como é necessário esse processo todo. E qual que é o grande lance? É que quando a gente produz bens, serviços, os conteúdos, os produtos do nosso trabalho, eles só têm sentido se eles são para atender uma comunidade humana, as necessidades de uma comunidade humana. Senão não se produziriam coisas. Faz-se pão para que se coma. Então, para que a gente produz o nosso alimento? Né? Então, sei lá, chega uma família em que uma das pessoas tem uma habilidade muito grande com pão ou com bolo, e pega os recursos necessários disponíveis, gasta energia, seu tempo de vida para poder preparar uma massa, para colocar no forno e retirar um alimento. Para que ele fez esse alimento? Ele gastou um tempo de vida dele, 1, 2 horas, 3 horas que sejam, energia, matéria-prima, o equipamento, ele fez uso do forno, por exemplo, ou ela fez uso do forno, tirou o alimento que estava ali necessário, e ele mais sua família, ou ela mais sua família, vão comer esse alimento. E a energia que ele tinha gasto, por exemplo, 2, 3 horas, quando ele come, ele fica vivo, ou ela fica viva por mais 5, 6 horas, 10 horas. Ou seja, gastou um pouco de energia para obter um pouco mais de energia e a vida continuar. Não só a dele ou dela, mas também de seus familiares, de seus próximos. Estou pensando aqui numa produção familiar para a gente entender a dinâmica do processo de produção. Para que a gente produz? Para poder manter a vida ativa, para atender necessidades e que a vida se reproduza. Mas as nossas necessidades não são só comer. A gente também tem necessidade de beber água, também tem necessidade de morar, também tem necessidade de ouvir música, de cantar, de dançar, de ir para a escola, de se formar. Então, são N possibilidades de necessidades humanas, as quais a gente vai produzindo, reproduzindo, garantindo e consumindo em comunidade. A gente sempre consome em comunidade, produz em comunidade, faz todo esse processo. Tudo bem? Então, para que a gente usa mão de obra, matéria-prima, energia, equipamento, força de trabalho, insumos e meio de produção? Para que a gente fique vivo, para atender necessidades das comunidades e que as comunidades permaneçam. Essa é a estrutura geral e que a gente pode aplicar para N situações em que as sociedades vão se produzindo, reproduzindo e desenvolvendo. Então, no segundo parágrafo aqui desse slide, está assim: o trabalho realizado no processo produz bens dotados de valores. Essas coisas que a gente está fazendo, elas têm valor. E essa parte é uma parte muito difícil da discussão de hoje. Elas têm valor. Então, o pão tem valor. E o que dá valor para o pão? Os produtos têm valor porque servem, de algum modo, a uma comunidade humana, que constitui o valor como valor. Então, o que significa? Pão tem valor porque sacia, dá energia, atende uma necessidade. As comunidades humanas que necessitam de pão dão valor para esse pão. Mas não só pão, estou usando o exemplo do pão porque ele é muito do nosso dia a dia aqui, de acordar de manhã para arranjar um pão e poder tomar um café e sair para o trampo, mas a gente dá valor ou constitui valor ao produto das nossas atividades porque precisamos disso, precisamos de alguma coisa. Então, quando alguém produz algo, produz para atender essas necessidades. E essa dinâmica entre necessidade e processo de produção é o que vai dinamizar, ou que vai dar conteúdo para toda a economia possível. Dentro de uma sociedade, nós vamos produzindo os bens que garantem a reprodução dessa mesma comunidade. E aí vai a dinâmica: produz, reproduz, consome, distribui, consome, produz, reproduz, distribui, consome, e a comunidade vai se mantendo em vida. Tudo bem? Ô, Bruno. Por favor. Temos 2 pessoas, Mércia e Rebeca. Pode falar, Márcia.
Eu estou pensando aqui, mas nem sempre quem reproduz o pão tem o seu pão, tem direito ao pão. Perfeito. Rebeca, já emendar? E daí? Boa. Eu ia falar, que na verdade está um pouco confuso na minha cabeça, porque daí, se a gente parar para pensar, nem todo esforço do meu trabalho gera valor. Por exemplo, o exemplo do bolo, né? Se eu fizer um bolo na minha casa, para minha família, é um trabalho, é um esforço, né? Eu tive a minha mão de obra, a minha matéria-prima e o meio de produção, né? Que são os meus equipamentos. Então, é um esforço de trabalho gasto, teve um valor, mas não é o valor que o Marx fala que é valor de troca ali, né? E aí, como é que a gente pode falar sobre isso? Esse valor, ele não está no capital, né? Que é um valor de Excelente, uso, né, que Rebeca. ele fala. Isso, excelente. É a diferença que a gente tem entre valor de uso e valor de troca. Não está aqui nesse slide, mas graças a Deus você trouxe ele para a gente poder conversar um pouco. Esse valor ele está no capital, logo no começo. Ele é o fundamento do ponto de partida para discutir a questão do valor. Valor de uso e valor de troca. O que o Marx chama de valor de uso? Os bens que têm valor porque nós vamos utilizá-los de alguma maneira. E esse valor ele vai se manter em todo o capital, porque toda a produção vai estar orientada para atender as necessidades das pessoas. Mesmo que essas necessidades não foram cada vez mais sofisticadas, e não sejam, por exemplo, necessidades básicas, vamos dizer assim, como a gente falaria, isso aqui é fundamental, senão não dá para viver. Mas só se produz algo porque tem um uso para isso. Mesmo que esse uso, que é o que eu acho que a gente vai discutir já, não cumpra mais um papel fundamental, que é atender a necessidade de todas as pessoas, que é o que a Mércia já estava trazendo como um problema. Nem todo mundo tem acesso a pão. Isso é uma questão que é só abrir a janela de casa e está bem fácil de perceber, sem muito esforço. Nem todo mundo tem acesso a pão. Se a gente sempre produz as coisas para atender as necessidades, enquanto tem um cara que está com fome, eu deveria atender a necessidade dele de alguma maneira, ele deveria estar recebendo esse pão. Mas nem todo mundo tem acesso ao pão porque o próprio capital não permite, né? O próprio capitalismo não permite, né? É o exército industrial de reserva, não é isso? Que o próprio capitalismo precisa dessas pessoas que não vão comer o pão, né? Aí que tá. Que eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Eu vou tentar não me adiantar muito, para a gente desenrolar mais um pouco aqui a conversa, mas só para não ficar no vazio. Para a gente entender qual é o problema do sistema capitalista, ou do capitalismo, ou do modo de produção capitalista, a gente precisa entender como ele deveria funcionar, ou para que se produzem coisas. Entende? Então a gente está discutindo aqui para que serve um processo produtivo? Para atender as necessidades. Ué, mas nem todo mundo recebe. Então tem algum problema no nosso processo produtivo, porque tem gente que não está participando dele. Para chegar nessa segunda parte, a gente precisa trabalhar bem a primeira. E acho que tem a ver com o que a Suzy tinha trazido logo no começo, não sei se todo mundo, se a gente já tinha começado a conversar, se estava gravando ou não, nem sei se já estava tudo certinho aqui, mas é que às vezes quando a gente está fazendo essas apresentações que são abstratas e esquemáticas, elas parecem como um dever ser. Deveria ser assim, mas quando eu olho não é assim. Isso faz parte do processo da crítica. Para a gente poder ter critérios para dizer por que esse sistema é uma porcaria? Por que esse modo de produção deveria ser superado? Saca? Deixa eu botar a lenha nessa fogueira. Vai lá, Su. Tá, deixa eu abrir minha câmera também. Mas eu vou só botar a lenha nessa fogueira para ajudar a Rebeca, mas não é para você tratar disso agora. Eu estou entendendo por que você está fazendo isso, mas eu quero só botar a lenha nessa fogueira por um motivo. Nós nos acostumamos, e isso é um limite, eu acho, que precisa ser superado. Nós nos acostumamos a pensar o capitalismo de um ponto de vista moral apenas. Então, são os homens maus que fazem o que fazem porque são maus e o efeito é realmente catastrófico, né? O efeito não é questionável, ele realmente é catastrófico. Mas como se fosse o ato imoral de pessoas que deliberadamente fazem o que fazem, né? Quando, na verdade, é pior.
E eu acho que essa é uma questão muito interessante, gente. Esse negócio tem um funcionamento próprio e autônomo, ao ponto, sabe, daquela pessoa muito bem intencionada fazer o jogo. Então tem um lance curioso, assim, porque assim, é lógico que tem também os homens maus, né? Que, enfim, efetivam essa lógica a seu serviço, né? Tipo, tá montado, por que não, né? Mas tem uma autonomia desse processo. Eu sempre brinco com os alunos, gente, o seguinte, né? Quem é o sujeito dessa história toda, né? Quem é o grande agente dessa história toda, desse sistema econômico, desse modo de produção? Talvez o Marx teve muitas sacadas, mas uma das maiores sacadas dele é justamente falar, é o capital, é como se fosse um sujeito, né? É um agente, é o equivalente ao que seria uma pessoa mobilizando as coisas. Onde as próprias pessoas que operam isso parece que ficam secundárias no processo, né? Então tem um ponto interessante, assim, que eu acho que conforme você vai entendendo como é que ele funciona, você fica pior, tá, gente, no final. Só para já ir adiantando, eu tô adiantando o fim da história do Bruno aqui. Não fica melhor, fica pior ainda, entendeu? Mas era só essa lenha na fogueira que eu queria colocar, Bruninho. É maravilhoso, bom. Não sei se alguém tem mais algum comentário, algum apontamento, queria retomar algum ponto. Por favor, fiquem à vontade. Eu só estou pensando no que a Suzy está falando, se não existe homens maus, que não tem preocupação com quem está além da janela e não consegue ter acesso do pão, eu estou pensando aqui, então, afinal, o que existe quando na forma simples de ver, se eu tenho 5.000 famílias, eu tenho que ter claramente 5.000 cestas básicas para distribuir, para que, de fato, eu possa dizer que todos têm esse direito a esse acesso como prioridade absoluta para manter a vida. Mas eu parto do princípio da primeira pergunta que eu fiz, que eu usava a questão cultural também, porque eu estou pensando assim, depende de quem olha, não? Depende de que o olhar que eu tenho de lá, porque de repente eu considero que essa pessoa que não teve acesso a esse pão é porque ele é preguiçoso, ele não gosta de trabalhar, então, eu não sei, eu acho que está confundindo um pouco nessa questão. Mas eu esclareço, Mércia, eu tento esclarecer pelo menos o que eu falei. Tem homens maus, certo. Mércia, tem muitos homens maus por trás dessa lógica, né? Operando esse sistema, eles operam, né? Nós temos grandes empresários que tomam decisões todos os dias, decisões de demitir pessoas, demissões de colocar o pior plano de saúde possível para o empregador, decisões de não contratar, né? Ou essas empresas agora o pessoal está falando de uberização, né? Dos aplicativos. Esses homens maus estão por aí. O tempo todo eles operam. Então, esse é um ponto. Então, você está totalmente certo. Por que eu falei que a gente só olha o capitalismo do ponto de vista moral? Porque não é só isso, Mércia, é pior. Tem coisa pior nessa história. Esse modo de produção, ele foi criado de um jeito que ele independe desses homens maus. Ele tem um modo de funcionamento, é como se fosse uma espécie de modo de funcionamento autônomo. Foi criada uma lógica econômica que funciona dentro de um esquema. E talvez por isso que morrem homens maus, nascem homens bons, morrem homens maus, a coisa não se desenrola, ela não muda. Além, lógico, da gente não ter outros processos que alterem a lógica. Mas, assim, o que eu disse é que a gente não pode olhar só da perspectiva moral. Esse é o ponto. A gente podia pegar um caso aqui, pegar um caso, acho que bem interessante, assim. Vamos pegar os capitalistas bonzinhos? Não tem uns capitalistas bonzinhos por aí? Tem uns casos de capitalista bonzinho, vocês estão vendo o tom irônico que eu estou usando, né? Mas sabe o capitalista bonzinho? Aquele que dá um plano de saúde bonzinho,
aquele que paga um salário um pouquinho melhor do que o salário de mercado, pouquinho, mas ele paga, aquele que dá oportunidade de formação, aquele que agora, por exemplo, está fazendo inclusão da população negra. Eu tenho um ótimo exemplo. Ah, eu também tenho, Rebeca. Diz aí, vamos ver se a gente pensou na mesma pessoa. Eu penso, na verdade, no Google. Não sei se todo mundo já viu como que é a sede do Google, né? Os trabalhadores têm sala Horário de livre. videogame, horário livre, Puff colorido, puff, leva a bicicleta. família. Mas, na verdade, isso não é para o bem do trabalhador, é para que ele se sinta tão em casa que ele vai trabalhar mais, né? Então, agora você vê, essa exploração que é feita, ela está livre daquele peso, daquele que a gente identificaria como aquele capitalista, aquele mesmo que é o, né, que eu estou chamando aqui, é o homem mau, aquele que vai oprimir, explorar e dane-se, né? Como que por que essas figuras e tantas outras convivem dentro dessa lógica? Porque a lógica não funciona por causa deles, gente. Essa é a grande questão. A lógica, ela funciona para além deles. Tem uma maneira dela funcionar. E é essa maneira que precisa funcionar, que precisa mudar. A gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar essa lógica. Acho que, eu não sei se é isso, Bruno, que você está tentando, já está indicando, na verdade, mas de tentar mostrar esse modo de funcionamento. Mas vocês estão totalmente certos, Mércia está certa, a Rebeca traz pontos importantes. A gente está confrontando aquele que opera o modo de produção no cotidiano, que é o que a gente chama dos donos dos meios de produção. É aquele que captura, não falei? Eu mesmo falei, né? É um sequestro, né? Então, só que a lógica do capital, ela é muito mais complexa que isso, né? Ao ponto de você ter, muitas vezes, o capitalista bonzinho, a gente tem outros no Brasil aí que poderiam encaixar no nosso exemplo, aqueles que apoiam instituições sociais, aqueles que apoiam projetos e etc e tal, e que mesmo assim fazem parte da mesma lógica. Como é que pode isso, né? Porque a questão, ela não está só no âmbito moral, ela está nessa maneira de produzir. Tem uma maneira de produzir que a gente precisa tentar entender. Ou se a gente... De conversão, né? Oi, Mércia. Então, não trata de conversão, né? Não basta converter-se. Não basta mesmo. Inclusive que o pessoal às vezes até consegue uns arrependimentos básicos aí no processo e não muda nada, Mércia. Impressionante. Né? O cara se arrepende, começa a fazer uns projetos, né? Não é isso? O Itaú resolve publicar livro, não é isso? O Itaú faz umas publicações de livro, incentiva a leitura, tem Itaú Social. Muda nada, gente. Porque a estrutura é exatamente a mesma, a estrutura do funcionamento. Então, acho que essa é a nossa busca aqui, né? Tentar entender essa estrutura. Diz Cleidinha. Ô, Suzy, eu estava aqui você falando e eu imaginando assim, por exemplo, tem essa questão desse capital bonzinho, capital malzinho, que na verdade ainda faz alguma coisa, vamos pensar assim, né? Tem uma fábrica, ainda gera emprego, ainda produz algo, pensando no bem na vida, né? Mas na vida de alguns, né? Na verdade, não se pensa na vida de todos, né? E aí eu estou pensando também esses outros que, na verdade, vivem só de... que não é o capital, né? Que aí, para mim, eu não separava, eu achava que tudo era o capital. Que é as pessoas que vivem de renda, né? Que tem aquele X valor que são... e que tem o mercado, que é quem manda no Brasil. Por exemplo, você fala, o mercado, né? Você fica pensando, quem será o mercado, né? Quem são as pessoas do mercado? Então, eu estou imaginando isso, o mercado. Na verdade, eles nem estão nessa linha que nós estamos falando dessa rota do capital. Eles exploram o capital, é isso? Eles estão numa outra dimensão, que é o que a gente poderia falar de um capitalismo financeiro, que está dentro dessa lógica, mas que está numa esfera diferente, porque o Bruno aqui está descrevendo esse capitalismo que a gente chamaria como que daria para falar, Bruno, o capitalismo da produção, o capitalismo produtivo, a gente pode falar, a Cleide já está chamando para o financeiro, né? Isso, a gente pode chamar, por exemplo, o fundamento de capital. Porque assim, se capital aqui está no fundamento e lá é o capitalismo financeiro. Se capital fosse o dinheiro, os investimentos, era só tirar os dinheiros e os investimentos que a gente mudava tudo. Mas não é.
a gente precisa determinar, por isso que vamos com calma, porque a gente vai chegar lá, mas por isso que a gente precisa definir bem o que é capital, para a gente entender o que a gente chama de capitalismo e o que a gente vai chamar de capital financeiro. É um passo a passo, porque isso tudo faz parte, mas a gente vai explicar devagarzinho. Agora, achei muito bacana esses pontos que foram trazidos pela Mércia, pela Rebeca, pela Cleide, para a gente perceber uma coisa muito bacana. Que, por enquanto, a gente, apesar de já estar fazendo a crítica de, não é que aquele cara é mau, que aquele empresário é mau, não é isso. Tem também os homens maus, como a gente está usando a expressão, mas é questão sistêmica. Mas também, quando a gente vai entendendo como essa dinâmica se dá dentro de um processo produtivo, a gente percebe por que nossos amigos, nossos colegas de trabalho, nossos camaradas trabalhadores, trabalhadoras, também compram a dinâmica da nossa reprodução social. E defendem com unhas e dentes. E defendemos, muitas vezes, sem nem perceber, defendemos com unhas e dentes a reprodução desse modo de produção. Porque não é só uma questão moral, é uma questão sistêmica que fazem parte do nosso dia a dia. Então, é bom perceber essa dinâmica devagarzinho, mas acho que a Marília quer falar alguma coisa. Por favor, Marília. Oi, boa noite. Eu não sei se é botar uma lenha que queima na fogueira, mas eu fico pensando assim, você está falando do sistema de produção, a Suzy trouxe a questão moral, mas acho que tem uma discussão também que é do campo do desejo, né? Sabe, do campo da psicanálise mesmo. Acho que o capitalismo, além da questão moral, que também está ligada de alguma forma aí, tem a questão do desejo, né? Se você vai conversar com um liberal legal, né, o cara que moralmente está ali, que deseja o bem para o outro, enfim, ele não quer ser um cara egoísta, ele vai defender que o desenvolvimento passa pela produção e que essa produção precisa acontecer para ser compartilhada. Se você não tem um sistema eficiente de produção, que só na cabeça do liberal vem através de um capitalismo saudável, se é que isso é possível. Estou aqui tentando fazer advogado do diabo, né? Mas, enfim, são as coisas que a gente escuta aí nos debates da vida, né? Quer dizer, eu não desejo mal para o outro, eu desejo que todo mundo tenha liberdade para produzir e para ter bens, e para ter objetos, ter coisas, ter acesso às coisas, enfim. Essa é a fala de um capitalista que se imagina legal, né? Então eu fico pensando, quanto disso não mexe com os nossos desejos, o quanto que a gente consegue olhar para esse sistema como uma realidade que não necessariamente... Como a gente naturaliza esse processo, né? Como isso passa por instâncias da nossa psique, assim, que às vezes faz a gente pensar que é assim, pronto, e acabou. Né? Essa necessidade de adaptação que a gente tem no mundo. Eu preciso me adaptar, o mundo existe, ele é assim, e eu preciso me adaptar, que é diferente da lógica do revolucionário. Né? A lógica do revolucionário, ela passa para outra dimensão. Sei lá se eu estou falando um monte de besteira, assim, mas tem mais a ver com o sentimento, sabe? De como olhar para isso tudo e dizer, olha, não sei se a gente consegue 100% sair do capitalismo, porque a gente nasceu num sistema que, além da questão moral, me pegou, comeu minha alma, né? Comeu minha alma. Eu tenho que falar de novo, Bruno, é rápido. Mas é porque a Má me provoca. Eu queria falar. Fala, Graça, fala antes. Então, dentro disso que a Marília trouxe, essa questão do desejo, o modus operandi do capitalismo, ele é muito forte nisso. E para a gente desconstruir isso com, por exemplo, os adolescentes, que eles colocam vários desejos que você tem que ter, e sempre coloca o outro material como ruim, tem que ter aquele material de tal marca que é o bom. Então, isso é muito difícil de desconstruir, muito. É o que o Bruno estava falando da questão dos amiguinhos. É muito difícil você convencer um amiguinho de que aquilo não é o que ele está pensando, que tem muita coisa por trás. Era isso. Gente, eu acho essa questão é muito legal. Depois a gente pode colocar um adendo numa aula aí só sobre essa discussão do desejo. Tem uma frase, gente, do Lacan, né, que é psicanalista, enfim, e muito inspirado, inclusive, nessa tradição marxista, e eu gosto muito de usar ela porque acho que ela ajuda muito a gente a pensar essa dinâmica, né, do capitalismo. Só que, na verdade, não só do capitalismo, ela ajuda a pensar a dinâmica do próprio desejo, né? Ele fala assim que o desejo é o desejo do outro. O desejo é sempre o desejo do outro. Depois vocês vão deixa essa frase acompanhando vocês aí ao longo da semana, porque ela é boa.
O desejo é sempre o desejo do outro. Tá? Vou pedir que vocês pensem muito nessa frase ao longo da semana. A psicanálise do Lacan é toda fundada nessa sentença. O desejo é o desejo do outro. Isso não tem a ver só com o capitalismo. Isso tem a ver com as nossas estruturas humanas. Se o desejo é sempre o desejo do outro, os desejos vêm do ambiente que a gente vive. Então, a questão não é dissolver os desejos dentro do capitalismo. Por isso que aí a gente volta para as velhas pautas da esquerda, né? Tem que dissolver a lógica do capitalismo, porque, de fato, como a Graça está falando, você não tem como dissolver um desejo dentro de uma lógica onde o desejo do outro é o desejo pelas coisas. Você precisa ter um ambiente onde o outro, ou seja, o seu outro, os outros, a comunidade, desejam outras coisas. E aí, quando você pensa em construções de laços sociais de outras formas, você começa a pensar o desejo de outra maneira. Mas, sem a menor dúvida, esse modo de produção capturou essa nossa faceta. Mas isso não significa que outros modos de produção também não poderiam capturar essa faceta. Porque o desejo não precisa ser desejo de iPhone, né? O desejo pode ser desejo de tocar violão em volta da fogueira. Tem muito desejo. Pode ser de dar beijo, pode ser de muita coisa. Vai lá, Bruninho. Ou mais alguém que queira falar. Eu vou guardar esse tema do desejo pro finalzinho aqui. Se couber, eu encaixo. Senão a gente deixa para umas próximas. Não, show de bola, show de bola. Porque acho que a gente já, é bacana, porque isso já dá um adianto para algumas coisas que a gente vai comentar. Mas só para não perder o fio da meada aqui, junto dessas discussões que a gente está fazendo, nesses termos gerais de produção que a gente falou aqui, então, o que é necessário para produzir, que a gente constitui valor, os valores são para uso, mas tem uma particularidade, que é o que a gente vai ver agora, que é um valor que poderíamos chamar de valor de troca, mas depois a gente pode chamar só de valor mesmo, porque a gente já se acostumou com ele, e aí ele faz parte do nosso modo de reproduzir nossa vida aqui. Mas qual que é o lance? As comunidades humanas constituem valor às coisas a partir de suas necessidades, porque necessitam, por isso que a gente produz, reproduz e tudo mais. Isso vai fundar o valor de qualquer coisa, qualquer bem produzido pelas comunidades humanas, a partir dessas necessidades e tudo mais. E qual que então é a particularidade do capital ou do modo de produção capitalista? É como a gente organiza essa produção e como a gente se reproduz, como nós nos reproduzimos socialmente. Como que a gente reproduz a nosso modo de organizar a sociedade. É essa a particularidade. Como que a gente organiza a produção, como a gente reproduz esse processo para criar, explorar e valorizar o valor, vamos dizer assim. E a gente já vai entender o que significa essas coisas, mas é bacana, porque Marx utiliza duas definições para capital. Uma é que capital é uma relação social, e ele vai explicar o que significa capital dentro de uma chave de relação social, e outro ele vai falar que é um valor que se valoriza, e essa seria uma característica própria do modo como a gente se organiza para produzir e reproduzir a vida. Então, o grande negócio é, todo mundo, toda sociedade, toda forma de organização humana produz coisas, produz bens que têm valor. E o valor se funda na necessidade das comunidades. Então o que tem de diferente no nosso modo de organizar? É que a maneira como nós organizamos a produção de valores, como a gente se reproduz, ou como nós nos reproduzimos enquanto sociedade, para que essa produção se mantenha, como que a gente faz isso? Criando, explorando e valorizando o valor. Então, essas são as determinações específicas, e não a necessidade de produzir valores. Nós precisamos produzir coisas, precisamos produzir bens para continuar vivendo, e pela necessidade de continuar vivo, necessidade das comunidades, necessidade de várias circunstâncias, de formas de a gente se organizar, a gente dota os nossos bens, os nossos produtos, as nossas coisas de valor. Tudo bem? Então, é daí que vai ter essa distinção que a Rebeca já trouxe para a gente com o termo técnico do Marx, que é valor de uso e o valor, ou valor de troca, que vai ser próprio do modo de produção capitalista, do nosso modo de organizar a vida. Vai ter uma diferença entre esses valores, porque não vai ser só o valor do bem dotado pela comunidade para a necessidade de consumo das comunidades. Agora vai ter um novo tipo de direcionamento desse valor, que a gente vai ver já. Tudo bem? Então, temos aí só algumas bases. Qual é
particularidade, ou em termos gerais, particularidades do modo de produção capitalista. Então, primeiro tópico aqui, uma maneira de organizar toda a sociedade em torno da produção, exploração e acumulação de capital. Então, a gente vai organizar a sociedade em prol do enriquecimento dessa própria sociedade. Você fala, mas todo mundo faz isso? Não. Não mesmo. A gente vai entender por que já já. Tem modos de organização de sociedades, de comunidades humanas, que não têm em vista o aumento da produção, o aumento da produtividade, mais e mais coisas. Se você for, por exemplo, numa comunidade de povos originários, aqui uma comunidade indígena no Brasil um pouco mais afastada, ela mantém a sua maneira de reproduzir a vida, que tenha lá seus 500, 600, talvez mais anos, mais séculos. Ou se você for no Peru, no altiplano, numa comunidade bem tradicional, a mesma ferramenta que o cara usa para arar a terra é a mesma há 2.000 anos. Ou seja, não teve uma mudança no meio de produção, nem aumento da produtividade, porque isso não estava dentro do projeto dessa comunidade. Não se visualizava isso. Não era um objetivo aumentar cada vez mais o enriquecimento social. Isso não fazia parte do projeto. Essa é uma experiência nova, da maneira moderna de organizar a sociedade. Moderna aqui não tem um sentido positivo, necessariamente. Simplesmente para especificar um processo social. Mas é uma maneira nova de organizar a sociedade que vai organizar a produção, exploração e a acumulação do capital de um jeito que todo investimento ou desenvolvimento é para aumentar a capacidade de enriquecer, aumentar a capacidade de explorar o capital, de explorar enriquecimento, de produzir coisas. Então, o segundo tópico diz assim, qual que é esse modo de organizar a vida? O que ele tem muito particular? O incremento e investimento no desenvolvimento das forças produtivas, que em termos bem gerais, a gente pode discutir isso, tentar especializar um pouco mais nas nossas conversas, mas seria a tecnologia que você tem para produzir as coisas, aquele meio de produção. Então não vai ser só um forno que você tem em casa, vai ser um forno industrial, que produz em grande escala, por exemplo, para fazer pão. Ou uma indústria inteira que é para produzir pão e quase não precisa de gente, porque vai passando por máquina e as pessoas vão quase que fazendo operações muito mecânicas para o pão ir sendo feito. Antes você produziria pão para atender uma comunidade, e caso sobrasse um pão a mais, você vai vender ele, ou vai trocar ele por outra coisa com o seu vizinho, com o seu familiar. Não sei aqui quem teve família no interior, ou quem já foi de interior, aquela coisa toda, mas na família do meu pai, por exemplo, era tudo no roceiro. Habitualmente era o quê? Cada um tinha uma plantação de algumas coisas, criação de algumas coisas, de X em X tempo se chegava, juntava todo mundo, cada um trazia lá o que tinha de excedente um pouquinho a mais produzido, e tinha, por exemplo, se deu milho, leva todo mundo junto, distribui o milho entre as famílias. Não era necessariamente uma relação de troca, de venda. Distribui ali e tal, a comunidade vai se ajudando, um a mais para aqui, um a mais para ali. Ou seja, a produção ela nunca vai aumentar, crescer exponencialmente. É uma produção de subsistência. A gente vai vivendo, vai produzindo devagarzinho e tal. Diferente, por exemplo, do que é você investir em tecnologia, gerenciar o processo de produção para você aumentar a produtividade, ou seja, a capacidade de produzir ao limite, ao máximo possível, infinito, e investindo cada vez mais para conseguir produzir mais, com menos custo, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Isso é muito próprio desse modo de organização. Então, eu não produzo pão para atender as famílias, eu produzo pão muito em larga escala, e aí a gente já vai entender para quê, mas entende essa diferença? Não é toda comunidade ou toda organização social que produz assim, que produz desenvolvendo força produtiva, tecnologia, cada vez mais e mais e mais. Não. Boa parte das comunidades humanas nunca fez isso. Então, como a Suzy disse, capitalismo é um modo de organizar a vida muito recente. Faz 200 anos que a gente faz, 250 anos que a gente faz isso. Antes a gente não fazia dessa maneira. É isso que eu ia falar, Bruno, porque assim, quando a gente vai estudar história, a gente tem um hábito, né? Porque tem uns hábitos aí da forma como se ensinava a história. Hoje em dia se ensina história bem melhor, né? Mas, enfim, muitos de nós aqui aprendeu de uma maneira quando não se ensinava história como se ensina hoje. Aí o que costuma falar é assim, o capitalismo começou no fim do feudalismo. Isso é clichê, né? Aí você fala, ok, quando é que acabou o feudalismo, né? Então foi lá mais ou menos no século XIV. Então tá bom. Então, do século XIV para cá é tudo capitalismo. Gente, esquece isso, né? Já para começar a conversa. Porque essa descrição que o Bruno está dando,
E é por isso que a gente escuta todo dia no Jornal Nacional crescimento, 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 porque o Brasil não cresceu, porque o crescimento está baixo, porque o crescimento agora está alto, não, porque agora cresceu um pouquinho, porque agora cresceu menos, não, porque tem que crescer, né? Porque temos que fazer crescer. Isso tem a ver com uma prática muito recente, porque só muito recentemente você tem possibilidade de fazer isso. Então, a gente está falando de 2 séculos e pouco, e ainda a gente está sendo generoso, porque parte do planeta não consegue fazer isso de maneira alguma, porque simplesmente não tem essas possibilidades. Né? Então, também é outra dimensão que a gente vai ver depois. Então, isso é muito interessante. Eu gosto muito de insistir nessa ideia de capitalismo bebê, porque uma das coisas que nos convenceram é que isso sempre foi desse jeito. E quando a gente se convence que uma coisa é sempre desse jeito, a gente acha que não tem como mudar. Como é que a gente vai mudar uma coisa que sempre foi desse jeito, né? Então, é bom a gente saber que não foi sempre assim e que ainda faz pouco tempo, né? Então, de repente, cria uma expectativa aí, né, de que dá para ser diferente. Falando assim, Suzy... Ai, pode falar. Não, pode falar, Cleide. Então, falando assim, eu fiquei pensando nos povos indígenas, que tem aquele mundaréu de terra e tem locais que tem pedras preciosas, enfim, ouro. E eu fico imaginando quando um homem branco, né, lá, que ele pensaria aquele mundaréu de terra, e dividia um pouco isso que ele faz com o aval do Bolsonaro, né, hoje, né, que a gente vê explorando as terras, né, então eu fico imaginando, ele é um outro modo, né, é um modelo aí que opõe ao que a gente está falando desse modelo capitalista, né. Exatamente isso, Cleide, é um outro modo de produção, aqui mesmo, no nosso país. Né? O Krenak tem trazido muito isso, né? Ele tem vários livrinhos, estou até com um aqui, a gente até falou dele no Círculo ano passado, ó, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Que é uma graça, assim, uma leitura, porque assim, eles falam, vocês são muito burros, né? É isso que ele fala, gente, desculpa, mas no fim das contas é isso, né? Vocês são muito burros, né? Assim, o que vocês estão fazendo? Né? Não tem o menor cabimento. E tem um outro livro, gente, que eu não sei se a gente, em outros momentos que a gente teve juntos, eu comentei, mas tem um pessoal que não estava acompanhando a gente, que é um livro belíssimo, Cleide, que aí pega justamente isso que você traz agora, que chama A Queda do Céu. É um relato que foi feito por um Yanomami, e ele vai não só falar como se vive, como vai criticar esse modo branco inventado pelo europeu, que ainda tem isso, né, que a gente precisa depois, em outros momentos, explicitado, vamos ter aulas para fazer isso. Mas é isso, gente, isso aqui é só uma escolha histórica. É uma maneira de fazer as coisas, né. Então, acho bem legal, Bruno, você trazer essa perspectiva, né. E aí vocês percebem que já mudou o foco, né, porque tudo aquilo que a gente estava falando antes, a gente já viu que agora o objetivo é outro, né, já está focado em outra questão. Ó, tem mãozinhas aí, Bruninho. Júlio. Júlio e depois Rebeca. Por favor, Júlio. Boa noite. Boa noite, até aproveitando uma questão aí, que é mais um exemplo, né? Na época, por exemplo, da Serra de Carajás, lá, na prática lá do ouro, do garimpo, por exemplo, aquela questão que muitos morreram no sonho de se tornar rico e acabavam, né, deixando outras pessoas milionárias, enfim, com a sua própria vida. Então, a partir dali já se iniciava o capitalismo já bem forte. Um exemplo simples do nortista que tinha um sonho e acabou-se, infelizmente, aí indo por água abaixo, né? Sei que eu conheço muito o estado do Pará, então eu conheci um senhor que ele me mostrou fotos ali que ele chegou a ter aviões, chegou a ter helicóptero. Hoje ele mora numa choupana, né, decorrente aí do capitalismo selvagem, que infelizmente ou ele faria daquela forma, ou se não, foi por água abaixo. Então, um exemplo só natural aí do que nós presenciamos aí. Só isso, obrigado. Rebeca, por favor. Eu acho que a minha fala vai mais com o que o Bruno estava explicando antes, porque me chama muita atenção quando coloca entre parênteses forças produtivas, né?
e tem esse investimento no desenvolvimento de forças produtivas, e aí tecnologia e gerenciamento ótimo de meio de produção. Porque, na verdade, quando eu penso em força produtiva, eu penso, na verdade, na força de trabalho humana, né? Mas o capital ele não está interessado nesse desenvolvimento da força de trabalho humana, porque se o trabalhador pensa, ele não vai... Ele vai entender que essa lógica não tá correta, né? E aí eu lembro que uma vez eu vi um vídeo que era uma moça produzindo um sapato, e aí, de repente, esse cadarço desse sapato ia indo e ela ia seguindo o cadarço, era bem... E aí, quando ela ia seguindo o cadarço, ela via que esse cadarço que ela produziu em um país chegava em outra, né? E ela não tinha esse conhecimento, porque o trabalhador não tem esse conhecimento, que ele vai produzir uma pecinha aqui, mas essa pecinha, na verdade, faz parte de um complexo muito maior, né? Então, acho que era mais nesse sentido mesmo minha fala, de que isso me chama muita atenção. Acho que o microfone do Bruno está desligado. Veio? Agora dá para ouvir? Dá sim. Sim. Obrigado, Rebeca, por chamar a atenção. Excelente, excelente, excelente. Porque, então, a gente vai organizar um processo produtivo. Acho que esse exemplo que você trouxe do cadastro, por exemplo, é muito bacana para a gente ver como é uma coisa extremamente nova, maluca, e que para organizar, então, o processo produtivo, a gente fragmenta de tal modo que eu não vejo como se faz o processo, como se valoriza o processo, quem ganha, quem perde. A gente está completamente separado da reprodução social e do modo de produção. Parece que a gente não participa dele, mas a gente está profundamente dentro dele. Então, essa experiência, esse modo de vivenciar a organização da comunidade humana, ela é muito nova, e é doida mesmo, ela é muito maluca. Porque a gente fala, por exemplo, nossa, mas na semana passada essa pergunta surgiu e foi muito boa. Quando a gente fala comunidade, a gente está falando de quê? Porque na nossa cabeça é muito difícil falar de comunidade e pensar a humanidade toda. Você fala, não, cada um está por si, porque a gente tudo muito fragmentado, um contra o outro, mas mesmo que apareça e funcione dessa maneira, o processo produtivo ele é sempre conectado, interligado, interdependente. Mesmo que a gente não queira, não perceba, não vivencie essa maluquice, ele é assim. Inclusive por causa dessa maneira de você desenvolver a força produtiva, que é um gerenciamento ótimo do meio de produção. Então, esse modo de organizar a sociedade ele é muito novo, esse modo de organizar a produção ele é muito particular, e ele funciona de uma maneira tal que a gente precisa entender bem ela para poder fazer a crítica e perceber como é que está dando as coisas nas nossas comunidades, nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E eu espero que esteja ajudando aqui o que a gente está trabalhando para poder fazer essas discussões, tá? Eu vou só aqui dar uma passada geral nesses últimos 2 tópicos, que acho que vai dar uma ajuda aqui na parte que eu acho que é a parte mais fundamental aqui da nossa conversa hoje. Porque agora, por enquanto, a gente está falando do processo de produção, e só dele, para a gente entender bem qual é a dinâmica. Mas para a gente poder fazer a passagem para o modo de produção capitalista, a particularidade própria dele, que tem a ver com o que a Rebeca tinha trazido na questão anterior, que é a diferença entre o valor de uso e o valor de troca, ou o valor de uso e valor, propriamente dito, porque a gente valoriza de uma maneira muito particular, é o seguinte: primeiro, já que a gente vai, então, acelerar o desenvolvimento da força produtiva, com um desenvolvimento tecnológico, meio de produção cada vez melhor, mais articulado, um gerenciamento ótimo desse negócio, com a divisão do trabalho de uma maneira tal que a gente nem vê como é que faz o processo, mas ele é extremamente eficiente, a gente produz muito mais do que é capaz de consumir, muito mais mesmo, e ainda assim tem gente que não está consumindo, como a Mércia tinha chamado a atenção anteriormente, mas a gente produz muito mais do que a gente é capaz de consumir, muito valor, muita coisa, e tudo mais, exploração de capital, acumulação de capital. E onde que vai parar isso? Como vai parar? E por que isso acontece? Aí vem a pergunta, onde vai parar isso? A gente produz tanto, a gente faz tanto, como se distribui os bens produzidos? É o terceiro tópico que está aqui. Ou, como que a gente faz com que os valores que são feitos para atender as necessidades humanas cheguem às pessoas da comunidade? Porque não é só produzir e consumir, como a gente distribui. E a distribuição aqui é propriamente como a gente pega esses conteúdos feitos e organiza para que chegue a grupos, a pessoas, a espaços. Né?
De modo que no próprio processo de organizar essa distribuição, então é assim que se distribui, né? Também seja possível criar, explorar e acumular capital. A gente distribui de modo que dê para tirar capital no próprio processo de distribuição. Ou seja, a gente tornou não só a produção criadora de valor, mas a distribuição também precisa gerar valor. A gente está tentando ganhar não só na quantidade que a gente produz, mas como fazer ainda surgir mais um tanto de valor na hora de distribuir. E isso é, fala, nossa, e dá para fazer isso? Como assim? O que está acontecendo? A gente já vai chegar lá. Toda a peça da engrenagem social e todo mecanismo que pretenda existir nessa sociedade, numa sociedade do modo capitalista, precisa contribuir para a manutenção da relação social, ou do modo que a gente se organiza, para acumular capital e valorizar o valor. Né? Então, assim, não é só produzir, distribuir e consumir. Toda organização social que estiver dentro da dinâmica do modo de produção precisa contribuir para que tenha mais acúmulo de capital, para que a gente consiga enriquecer mais, produzir mais, ganhar mais, valorizar mais. Tudo tem que ser organizado dentro desse processo. Então, vai ter uma escola, essa escola precisa ser feita para produzir mais, ganhar mais, acumular mais, enriquecer mais, valorizar mais. Vai ter uma outra forma, como as pessoas vão se organizar no trabalho, é para isso. Como toda instituição tem que ser funcional nesse modo de produção para manter as coisas. Porque se não for, atrapalha no objetivo, que é produzir mais capital, explorar mais capital, extrair mais capital. E aqui é aumentar a produtividade, aumentar a quantidade de coisas que a gente faz, que a gente tem de conteúdos feitos, aumentar a quantidade de valor disponível. Esse é o objetivo do processo todo da reprodução social dentro do modo capitalista. Mas eu já vou para o próximo passo. Antes, Simone, por favor, levantou a mão. Então, a gente fala desse momento, para onde vai tudo isso, né? Isso foi o que ficou para mim. Eu paro para pensar na questão da moda, né? Então, cria-se uma moda, então, uma tendência, né? Agora, todo mundo, é o verão, vai usar a blusa amarela, né? Gente, e claro que isso também me ganha, tá? Porque sabemos que tudo isso é muito sedutor, né? Eu não estou dizendo que eu não compro a blusa amarela, eu compro. Mesmo sabendo que alguém gerou essa necessidade, alguém me disse que agora o que está valendo é isso, e como eu quero ser da moda, eu compro. Bem como também a produção automobilística, né? Eu também fico pensando, gente, monta, mas quem será que compra tanto carro? Né? Porque agora mudou o design, agora o farol que era redondo, ele tornou uma linha mais reta, né? O que está uma nova tendência. Você precisa ter esse carro, essa nova tendência, o que vai te fazer melhor agora, né? E aí, junta, que eu não sou uma estudiosa, mas junta um pouquinho com o que eu acho que a Suzy comentou, né? A questão do desejo. Então, vira um círculo vicioso, né? Porque, assim, a questão do desejo. Eu tenho 45 anos, mas desde os 7 anos eu vim morar em Heliópolis. Para mim, na época, foi um choque, porque eu achei um lugar muito esquisito. Eu vim de um bairro onde passava lixeiro, tinha coleta de lixo, e depois vim morar num barraco, enfim. Então, desde criança, eu olhava com estranheza para algumas coisas, né? Mas aí, com o tempo enfim, algumas vivências especiais em lugares especiais, a gente aprende a ter um olhar. Mas, realmente, eu fico pensando nessas lojas de departamento. Depois que essa roupa amarela, verde fluorescente, não serve mais, não é mais a moda, para onde vai tudo isso, né? Era isso. Obrigada. Que agradeço, Simone. Para onde vai parar tudo isso? Como a gente distribui tudo isso?
Então, vocês veem que o processo de distribuição ele se torna muito importante. Ô, Bruno, Por favor, Rebeca. tem uma pergunta aqui no chat, pode ler? Por favor. A Marília colocou assim: quem não produz valor capital é capitalista? Um professor de escola pública, por exemplo, produz o quê? Como entender alguns trabalhos que não entram na lógica do consumo? E aí, posso falar? Posso? O Marx, ele dá um exemplo bom, né? Ele fala que o professor de escola pública, ele não produz valor, né? Mas um professor de escola particular, sim. E aí ele faz essa diferenciação do porquê, né? Achei interessante isso aqui que a Marília colocou. Não produz valor no sentido Para o de valor. capital, né? Aí, excelente. Mas ele produz um valor social, né? Na verdade, ele serve para manutenção da ordem, na verdade, né? Porque está trabalhando para o capital, o professor da escola pública, né? E se a gente entender naquele duplo sentido, que é muito importante a gente não esquecer isso, o valor de uso ele se mantém em toda a análise do capital. Mesmo que não exista capital, é necessário formar pessoas da comunidade. O professor cumpre esse papel de formador, por exemplo. No nosso caso, esse processo de formar pode ou não gerar valor, na perspectiva do capital, que a gente chamaria de valor de troca, ou valor, propriamente dito. Mas ele produz algo, que é uma experiência fundamental com o processo formativo, que é material, porque ele está na minha frente, ele fala, ou ele ensina algo, a gente troca ideia aqui, a gente não necessariamente está se vendo, mas estamos produzindo conteúdos fundamentais, que são consumidos por outras pessoas. O adolescente, a criança, nós aqui um trocando ideia com o outro e aprendendo um com o outro. Nós estamos consumindo um conteúdo fundamental para a reprodução humana, para a reprodução social. Não produz valor em perspectiva de capital, nem aumenta valor necessariamente no capital, especialmente se for um professor de escola pública, porque ele não está gerando ali, nesse sentido, o que a gente está comentando aqui como a gente já vai comentar, não comentou ainda, como uma mercadoria, mas está produzindo algo que tem um valor. É consumido, é necessário para a reprodução social, é necessário para a reprodução da comunidade humana, é necessário para as nossas vidas. Isso é muito importante. Porque por isso que ele pode ser capturado pelo mercado. Uma coisa só pode ter valor de troca porque ela tem valor de uso. Tem um valor fundamental, que precisa ser para algo, para a gente usar, consumir, reproduzir e tudo mais, e se torna valor de capital, valor dentro do modo de produção capitalista, à medida que pode se transformar em mercadoria. Mas isso está sempre dentro dessas dinâmicas. Essa discussão me chama a atenção porque eu sou formada em serviço social, né? Eu não atuo como assistente social diretamente, mas sou formada em serviço social. Tem uma discussão muito latente no serviço social, que é se o assistente social, se o trabalho do assistente social é de fato um trabalho ou não. E aí hoje na categoria é hegemônico que o serviço social ele é trabalho, né? E aí só que tem uma pequena parte da categoria que fala que não, incluindo o Lessa, né? Ele é um estudioso aí de Marx, e ele fala que, por conta do tudo que o Marx fala, o serviço social não é caracterizado como um trabalho, né? Que gere esse valor aí para o capital. Então, isso me chama muita atenção, assim, eu até escrevi um pouco sobre isso na faculdade, falei um pouco sobre isso no meu TCC, desse conceito mesmo, né? Se é um trabalho ou não. Aí a gente coloca o professor, o assistente social, né? Outras profissões que estão ali e não geram diretamente esse valor, né? Rebeca, deixa eu te dar um conselho. Momento conselho. 2 pontos. Nunca ouça um marxista no século XXI que acha que está no século XIX. Tá bom. Segundo conselho. Nunca ouça um marxista no século XXI que não pensa por conta própria e fica repetindo tudo o que o Marx fala para pessoas do século XIX. Sim. E para é por isso que é hegemônico alemães, hoje. ingleses ou franceses do século XIX. Então, assim, escutem o conselho da Pro. Quem não fizer isso, aí vocês vão de boa, entendeu? Sim. E é por isso assim, eu tô que chocada a categoria aqui, é hegemônica, que é chocadíssima. trabalho. Na categoria hoje, a categoria considera como trabalho justamente por essa leitura, né? Que se faz até a Mario de Yamamoto, enfim.
são pessoas influentes do E serviço você social. sabe, Mas só tem fazendo uma parte. grande categoria, uma grande parte da categoria que segue o Lessa e é contra. E o Lessa tem um livro que fala sobre isso. Por que serviço social não é trabalho? Depois eu posso até compartilhar com vocês. Igual o trabalho. É bom, deixa pra lá, eu não vou entrar nessa Mas é uma discussão muito boa. Se eu entrar nessa discussão, Rebeca, fala, Má. Não, eu acho que tem uma coisa, assim, tem uma coisa muito interessante nessa discussão. É inegável que é trabalho, né? Porque a gente está trabalhando, é trabalho. Mas, assim, quando a gente pensa na lógica do capital, tem um lado que pode ser, que pode ser mais iluminado, né? Quando eu botei essa pergunta aí, é uma provocação, mesmo que eu tenha pensado nisso há muito tempo. A educação não é uma mercadoria, assim como a assistência social também não é, né? Embora possa ser transformada em mercadoria, como o Bruno bem colocou. Ela pode ser capturada ali, né? É uma distorção do que é um processo de educação, no nosso ponto de vista. Mas, dado que ela não é uma mercadoria, como que ela entra na lógica do capital? Porque seria interessante todos os professores saberem que eles não estão produzindo produtos, né? E que, portanto, nós não somos capitalistas, de alguma forma, né? Posso fazer um comentário, Marília, aproveitando essa deixa? Ó, vou fazer um comentário que é para a gente pensar, tá? Um pão não é mercadoria. Uma bola não é mercadoria. Um carro não é mercadoria, até que seja produzido para ser vendido. Do mesmo modo, um professor não é uma mercadoria. A aula que ele dá não é uma mercadoria. Os alunos não são uma mercadoria, mas todas essas relações de pessoas podem ser mercadoria à medida que são feitas e funcionando em favor de mercado. Eu olho para uma pessoa e falo, você não é mercadoria. Mas quando ela é preparada para vender sua força de trabalho, eu estou transformando ela numa mercadoria, mesmo que ela não a seja. Isso é muito bacana, porque é essa dinâmica que permite a gente poder fazer a crítica ao capital, ao modo de produção, porque nós transformamos as coisas em mercadoria, dada a maneira que a gente se organiza. Eu sei que a Mércia está com a mão levantada, e não só ela, mas eu quero muito só fazer um comentário, aproveitar que eu estou com esse monopólio aqui. Aqui, ó. Vai em frente. Aproveitar meu monopólio aqui, que é aqui, ó, mercado capitalista. Então, rapidinho, para a gente... Por que eu tenho o adjetivo capitalista? Porque dá para ter mercado que não é capitalista. Mas vamos lá, mercado é uma instituição que regula as trocas de bens produzidos a mais que o necessário, o que a gente chamaria de excedente de produção, ou só excedente. Então, uma comunidade produziu a mais, uma família produziu a mais, pega esse a mais e vou trocar por outra coisa. Onde eu troco isso? No mercado. O mercado é o espaço das trocas. Quando as comunidades produziam, então elas faziam isso. No modo de produção capitalista, o mercado ele tem um destaque muito especial por uma série de circunstâncias que a gente não precisa invadir agora no momento, mas pode deixar para discussão, se não hoje, em próximos encontros. Mas ele é muito bom, esse processo de trocas, ele é muito ágil e eficiente para você escoar a produção. Então, eu produzi muito, eu preciso fazer isso aqui circular. Pô, vou distribuir para o máximo de pessoas possível, fazer a maior quantidade de troca possível. E aí você precisa de um meio, de uma mercadoria específica, porque mercadoria é tudo aquilo que a gente produz para ser trocado. Por isso que tem o nome de mercadoria. Mercadoria o que a gente produz é produto. E se torna mercadoria, porque nas nossas relações nós produzimos para trocar. Então eu não produzo para atender a necessidade de uma comunidade, e caso sobre, eu troco. Não, a gente produz para a troca. Por isso que dá para produzir carro à torta direita, mesmo que não vá vender tudo. Aí produzir, sei lá, camiseta fosforescente, como a Simone falou, até não aguentar mais, mesmo que não vá vender tudo. E daí vai, produzindo ad infinito, pelo menos é o que a gente, no limite. E você escolhe uma mercadoria que é aquela que ajuda a fazer essa troca, que é o dinheiro, que poderia ser qualquer coisa, em uma série de circunstâncias poderia ser um monte de coisa. Mas os meios históricos estão se desenvolvendo para ser os mais fáceis possíveis. Hoje é dígito. Dinheiro é dígito. É um dígito que tem na tela. E a gente passa e pronto. Está fundado aí numa relação social. Mas então, pelo mercado, ele é muito bom para distribuir.
E mediado pelo dinheiro, ele permite a gente lucrar, ou seja, ter um valor a mais. A gente pode entender isso um pouquinho melhor mais para frente, que é o que a gente vai fazer. De todo jeito, por que eu aproveitei para correr aqui nessa questão do mercado capitalista? É que tudo pode se tornar a mercadoria quando é feito para o mercado, para atender a troca em mercado, para ser vendido, obtendo lucro em troca no mercado. Então, nós formamos força de trabalho, que são pessoas, para serem vendidos no mercado de trabalho. Mercado de trabalho é onde a gente vende o que é a capacidade de ofertar nosso tempo de vida para alguém. Nós produzimos massas de alunos e alunas para fazer isso. Nós, quando somos pagos para poder dar aula, ou seja, meu tempo de trabalho é pago para poder dar um conteúdo, o conteúdo que eu estou produzindo vai ser vendido, ou é vendido por uma escola, por uma instituição, tal. Esse processo todo é o processo de transformar as relações em mercadoria, transformar os produtos em mercadoria. A gente vai transformando a vida em mercadoria. E isso é próprio do modo capitalista de produção. Transformar tudo em mercadoria, absolutamente tudo, no limite. Então, isso significa então que as coisas são mercadorias? Esse copo ele é mercadoria? Não. Ele é copo, um produto feito para atender a necessidade humana, que é tomar minha água, mas pode se tornar mercadoria, porque ele foi feito em larga escala, por uma indústria, para a troca, e não para atender as necessidades humanas, e por meio da troca garantir o lucro, mas que a gente vai ver mais para frente como isso acontece. Mas aqui tem a Mércia, a Ana, e eu já não consigo me acompanhar todo mundo. A Mércia, a Ana e a Rita, acho que é isso. Por favor, não sei quem vai primeiro. Não, eu acho que você já esclareceu, porque quando você falou essa questão da educação, eu acho que a gente está focado um pouco da educação, eu lembrei numa das aulas que a Suzy falou tem um pouco para a gente, sobre o Bourdieu na questão do capital cultural. Aí agora, conforme você explicou, eu fiz um link aí que ele produz, então ele está dentro do processo de mercadoria, não? Isso que eu queria... Obrigado, Mércia. Eu não consigo ver. A Ana e a Rita. E a Rita, por favor. Abri aqui o vídeo para falar. Então, quando você estava falando sobre o dinheiro ser um elemento chave, né, para intermediar essas trocas, eu fiquei pensando assim, qual que é a diferença da relação da sociedade capitalista com o dinheiro, para intermediar, para sociedades mais antigas, né, mais anteriores, que já utilizavam a moeda como um meio assim, de troca, né? Se mais alguém tem algum comentário, apontamento, fiquem à vontade, aproveita aí o processo. Acho que a Rita, né, que tinha pedido... A Rita que tinha pedido a palavra também? Você está aí, Rita? Gente, não querendo cortar, aproveitar que a Rita não respondeu, na verdade foi uma pergunta, Bruno. Foi uma constatação. Aguardando só um minutinho. Porque eu estou avaliando se eu vou arriscar entrar nessa caminho agora ou depois. Mas, bom... como é que eu vou explicar esse processo? Acho que vale a gente fazer o seguinte apontamento por enquanto, Ana. Eu vou trabalhar ele melhor no nosso próximo encontro, porque eu acho que a gente vai entrar... Hoje a gente não vai falar propriamente sobre o capital financeiro e como ele ganha uma particularidade. Isso a gente vai discutir na aula 5 e 6, que é quando a gente vai discutir a racionalidade do capitalismo no Brasil. Nós somos a melhor especialidade do planeta, o melhor exemplo do planeta de como o mercado financeiro é uma desgraceira. Então a gente vai trabalhar lá para frente. E aí a gente vai retomar o plano do dinheiro. Mas, dentro do modo de produção capitalista, essa forma dinheiro, ela tem algumas particularidades. Uma delas é que ela vai poder ser trocada por absolutamente tudo que tiver disponível. Em outras comunidades você não tinha essa possibilidade. O dinheiro ele funcionava para alguns tipos de troca. Ele é limitado, ele não é universal ou válido. Outra coisa é a possibilidade de você trocar dinheiros entre comunidades, que é muito novo também.
Então, quando você tinha algum grupo que tinha moeda, essa moeda era muito localizada, regionalizada, não era universalizada, nem valia sempre, não era o único meio de troca. O modo como nós organizamos o dinheiro vai ganhando características específicas. Uma delas é que ele é universalizável, ele se torna único, ele pode ser trocado, ter trocas de dinheiros, no plural, e você não consegue hoje comprar uma coisa por escambo. Tem que ser mediado pelo dinheiro. O mercado tem que funcionar essa base. Que também é algo muito novo, muito próprio do modo como o sistema capitalista se desenvolve. Mas eu vou trabalhar isso melhor, vou aproveitar então no próximo encontro, dia 5 e 6, a gente vai entrar nesse âmbito do sistema financeiro, que vai depender da gente trabalhar a questão do dinheiro. Mas, ó, uma coisa que é muito importante da gente sacar, que aqui está nesse slide das mercadorias, que a gente já conversou, mas acho que aqui condensa e sintetiza, só para resumir um pouquinho as nossas discussões agora. A produção voltada para o mercado, ou seja, voltada para o aumento da produtividade com a criação de excedente, né? Então, a gente vai lá produzir mais e mais e mais, porque é produzido para a troca, eu vou fazer coisas para a troca, toda a organização social ela é desenvolvida para ser trocada por dinheiro, garantindo a margem de lucros, tudo é feito para isso, absolutamente toda a dinâmica social deve ser feita assim. Não se organiza para atender necessidades das comunidades, mas para valorizar o valor. É quando a gente vai entender como esse processo se dá nas aulas mais para frente, 5 e 6 em especial. A gente produz, então, mercadorias, que são bens produzidos para serem trocados no mercado. Nem toda a sociedade, nem toda a comunidade produz mercadorias, porque não produz para ser trocado, senão que só troca quando há excedente. E o meio de troca que possibilita o processo dentro do modo de produção capitalista é o dinheiro, uma mercadoria que expressa o valor de todas as mercadorias. Então, R$10 vale, sei lá, esse copo, que eu não sei se deve valer isso, não sei se vale isso, e R$10 ao mesmo tempo vale, sei lá, o que eu tenho aqui que tenha custo de R$10. Vai ser difícil você achar uma coisa que vale esse é o problema. puxado, achar uma coisa que vale R$10. R$10, eu não consigo nem pegar 2 passagens do ônibus direito, então tá difícil aqui imaginar. Mas esse é o processo. Então, tudo pode ser trocado, expressa o valor de todas as coisas, dinheiro, né? E por meio dele, então, vai dar para perceber as margens de lucro, que é o que a gente vai trabalhar mais para frente. Mas saca como a gente tem essas definições, ajuda a gente a perceber uma coisa muito importante, que é o que está rolando, que é a gente poder, por exemplo, não imaginar que uma aula não possa ser uma mercadoria e o professor um trabalhador, efetivamente, em sentido estrito. Ele gera trabalho, gera valor, esse valor pode ser transformado em valor de troca e vendido, mesmo que seja uma relação social, numa conversa. Entende? Uma aula, uma sala. Isso é possível. Muito possível. Mas aí, Bruno, só fazendo uma ponderação, acho que para pegar o gancho que a Rebeca e a Marília deram, porque tem várias questões aqui. Eu falo que você tem que colocar os conceitos nos campos, senão a gente... essa é uma possibilidade. A outra é você pensar que o assistente social e o professor e tantas outras profissões, coincidentemente mais ocupadas por mulheres, mas vamos deixar essa questão de lado por hora, né? Não são consideradas trabalho, né? Vamos deixar essa questão de lado, tá? Numa perspectiva fora do capitalismo. Porque, assim, essa que é a questão que acho que a Rebeca puxa, que é bem legal, e por isso a minha impaciência com a criatura aí, Rebeca. Eu conheço bem, tá, Rebeca? Porque eu venho desse mundo, então eu conheço bem esses textos e esses autores, né? Aprendi com eles, inclusive, né? Me formei nesse meio. O trabalho, o Marx dá muitas definições de trabalho, gente. Essa é a primeira coisa importante. Quando o Marx ele está falando da teoria do valor para explicar o capitalismo, ele vai nessa pegada que o Bruno está trazendo, porque aí você amarra o conceito de trabalho, a lógica do capital, para você entender, porque o que o Marx faz, no fundo, é produzir uma teoria para a superação do capital. Não vamos esquecer disso. Então ele está fazendo uma baita análise, mas lá no fundo, o que ele quer? Que o capitalismo seja dissolvido, que ele seja superado. Então, essa lógica de você falar, olha só,
o trabalho que gera valor, que está atrelado, né? O capitalista que explora o trabalhador, gera valor, etc. Tudo que o Bruno está explicando. É importante o Marx dizer isso, porque o trabalhador precisa entender o quanto ele é central nesse processo e o quanto ele pode virar esse jogo. Essa é uma dimensão. Só que tem outros Marx, porque a obra do Marx é muito ampla, que vão explorar outras dimensões do trabalho fora do capital. Então, por exemplo, você pega os textos do Marx de antropologia, por exemplo, discussões mais antropológicas, o trabalho é aquela atividade pré-idealizada que você vai usar para transformar alguma coisa que te faz ser humano. Te livra da animalidade, a animalidade precária que a gente tem, porque a gente também não nasce animal, né, uma animalidade precária, e faz você ser gente. Por isso que é muito complicado essa coisa de não é trabalho. Não é trabalho dentro de uma perspectiva muito específica, dentro de do capital e para funções muito específicas. Agora, a Má colocou na pergunta dela também, Bruno, se o professor poderia ser considerado um capitalista. Porque aí tem isso também, é como se ao você começar a adquirir bens com o seu salário de trabalhador, muita gente começa a achar, então, que você, simplesmente por ter bens, você já é um capitalista. Então, não dá também, porque você não ocupa esse lugar como trabalhador. Você pode comprar seu carro, sua casa, você não vai ocupar esse lugar. Então, isso é uma discussão legal para a gente fazer depois também, né, desses lugares sociais. Mas só para chamar a atenção disso, gente, assim, acho que tem muitas questões, né, em torno disso, e também dessa questão, né, do que seria trabalho produtivo, trabalho improdutivo, tem muitas discussões. Mas muito importante dizer que, assim, tem toda uma tradição teórica depois do Marx, que ainda seguem Marx, mas que deram uma atualizada no negócio, né, porque, assim, a fila anda, né, gente? Muita coisa aconteceu de lá para cá, né? Então é importante isso. Mas é legal, muito boas questões e está ajudando a gente a montar um cenário aqui. E já é 21h34, tá, Bruninho? Então, eu vou encerrar aqui, fazendo uma leitura desse trechinho aqui. Tá. Que é um trechinho que estava lá no livro que a gente recomendou, um trechinho, bem trechinho mesmo. Uma leitura da crítica da atual crise do capitalismo. É de um professor português, José Antônio Avelãs Nunes. Eu vou ler aqui rapidinho. Aqui, ó. A história mostra que o mercado é uma instituição recente na organização das sociedades humanas. Verdadeiramente, o mercado, enquanto instrumento de regulação da economia com base no mecanismo dos preços, surgiu apenas no século XV e XVI. Quando a economia real se separou da economia doméstica, e a família deixou de ser a estrutura basilar da atividade econômica. Etimologicamente, isso a gente viu na semana passada, a palavra economia significa governo de casa ou governo do lar. Quando a família, unidade de produção, foi substituída por empresas, e essas passaram a ser enquadradas por sociedades comerciais, ou seja, sociedades voltadas para a troca, para a venda, para o comércio, separando o patrimônio individual e familiar de cada um dos sócios do patrimônio das sociedades comerciais, só então as empresas que não têm necessidades vitais, passaram a produzir. Não para satisfazer as suas necessidades, mas para vender, com o objetivo de obter lucros. Só então o cálculo econômico ganhou sentido e se tornou indispensável, para se poderem comparar custos e preços de venda e apurar se há lucro, condição indispensável para evitar a falência. Lembra, né? Empresa não tem necessidade vital, mas pessoas têm. Empresa é um CNPJ, é um papel, constituído por pessoas, mas a empresa não produz para as pessoas, produz para o CNPJ. Mas vamos lá. O mercado não é, pois, um mecanismo natural, inerente à natureza das coisas ou à natureza humana. O mercado deve antes se considerar como Estado, uma instituição social, um produto da história, uma criação histórica da humanidade. Lembrando todas as definições que a gente está usando de instituições e tal. Correspondente a determinadas circunstâncias econômicas, sociais, políticas e ideológicas. Uma instituição social destinada a regular e manter determinadas estruturas de poder
que asseguram a prevalência dos interesses de certos grupos sociais sobre os interesses de outros grupos sociais. Uma instituição política, que veio servir e serve os interesses de uns, mas não de todos. E é o que a gente vai trabalhar na semana que vem, da semana que vem e nas outras 2 semanas, porque no século XXI, esse processo todo, ele se volta para o que a gente chama de projeto neoliberal, que é o quê? É tentar totalizar o mercado ao máximo possível. Tentar transformar absolutamente todas as relações humanas, serviços, bens em produto. Mas não qualquer produto, em produto mercadoria, para ser vendido. E aí tem um destaque especial para o papel do capital financeiro, que é o que a gente vai trabalhar mais para frente. E aí tem a gestão irracional de todo o processo produtivo. E aí tem uma última frasezinha nesses 3 parágrafos, que é um trecho do Capital, livro 1, quando Marx vai passar para falar do valor absoluto e valor relativo, do mais-valia absoluta para mais-valia relativa, não importa muito no momento, mas essa passagem é legal porque é o que ele vai comentar. Último parágrafozinho aqui. A produção capitalista só desenvolve a técnica, ou a tecnologia, se a gente quiser, e a combinação do processo de produção social, ou o gerenciamento ótimo do meio de produção, que é aquilo que a gente chamou, quer dizer, só desenvolve a força produtiva, na medida em que solapa, ou soterra, ou derruba, destrói, os mananciais de toda a riqueza, a terra e o trabalhador. E se a gente não está vivendo isso hoje no século XXI, eu não sei o que a gente está vivendo. Porque o nosso desenvolvimento de tecnologia, de força produtiva, organização do meio de produção, todo o processo social para enriquecimento da sociedade enriquece tanto que a gente consegue produzir muito mais do que é capaz de consumir, baseado na exploração da terra e do trabalhador, na destruição da natureza e na destruição da vida do trabalhador. E a gente vai ver melhor ainda na realidade brasileira. Mas é isso aí que eu tinha para compartilhar hoje, gente. Valeu pela paciência. Mas é interessante, né, Bruno? Porque, assim, essa frase, né, de dizer que o foco é esse, né? Destruir a terra e o trabalhador e efetivar isso, acho que isso termina nossa aula para mostrar um pouco desse movimento, né? Porque a gente percebe, de fato, um propósito. Mas é muito importante, depois a gente vai costurar isso um pouco melhor na semana que vem, continuando, porque aí falando de Brasil fica tudo muito mais tranquilo, né, da gente com os nossos exemplos, de como isso se efetiva. Gente, na semana que vem, eu que vou conduzir, o Bruno vai começar e vai terminar essa reflexão e depois eu vou conduzir. Eu pensei em usar como texto fundamental para essa discussão do capitalismo no Brasil a Elite do Atraso, do Gessé Souza. A gente mandou uma pasta para vocês que o Bruno montou, a gente mandou por e-mail, lá tem o programa do curso, tem a indicação dos trechos específicos que a gente está indicando, tem tudo lá direitinho, e tem os textos. A gente está indicando trechos menores para aquela coisa, não tive tempo e tal, vou ler aquilo. Mas se vocês puderem, tiverem um tempinho durante a semana, pega a Elite do Atraso desde a primeira página e vê até onde vocês chegam, né? A gente indicou 2 páginas lá. Esse conceito de Gessé, ele é muito elucidativo para pensar esse capitalismo à brasileira. Sim, ajuda bastante a gente. E o Gessé tem uma forma bem bacana de escrever, né? Ajuda a gente ele está justamente tentando, né, sair um pouco desse discurso só acadêmico e tentando fazer, de fato, com que a população consiga ler essas ideias. É isso, gente, que viagem, né? Então, para de gravar aí, Bruninho. Gente, não sei o que aconteceu com a nossa lista de presença hoje, porque eu fiz um documento do Google compartilhável aqui, depois a gente